Olá, espero que todos estejam bem. Hoje a gente traz esse pequeno grande livro, O Jovem, da Annie Ernaux, na tradução da Marília Garcia com a editora Fósforo. Fiz algumas anotações aqui. O Jovem, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Annie Ernaux é uma escritora francesa formada em letras modernas, professora de literatura e escritora. Seus livros, eles falam com franqueza de fatos que aconteceram na vida da autora. E hoje tem vários livros, ela tem mais de 20 livros, e hoje a gente vai falar sobre O Jovem. O Jovem, ele narra um romance que a autora teve aos 54 anos com um jovem 30 anos mais novo que ela. E como o nosso canal ele é focado na maturidade, de vivências, né, de mulheres maduras, com mais idade, esse livro ele traz várias reflexões. Sobre etarismo, sobre preconceito de gênero, sobre diferença de classe. Ela questiona os relacionamentos amorosos, questiona a sexualidade, que ainda em nossos dias é vista com bastante preconceito, né? Quando se trata de mulheres mais velhas. Então, eu trouxe aqui, fiz alguns recortes, falar aqui sobre desejo. O ardor que vinha. A é o nome do rapaz, ela trata por A, o nome desse rapaz que ela se relaciona. Com essa descoberta, fortalecia ainda mais nossa relação. Aos poucos, a aventura tinha se transformado numa história que queríamos levar até o fim, sem saber muito bem o que isso significava. Em meus 54 anos, nunca antes eu fora para um amante objeto de tanto ardor como ele me devotava. Vejam, geralmente o que acontece na sociedade são homens se relacionando com mulheres mais novas. E são por essas mulheres que eles sentem desejo. E Annie aqui, ela se sente desejada por esse jovem, muito desejada, né? Ela diz que nunca sentiu outro amante olhando para ela com tanto ardor. Tem um outro recorte que creio que cabe aqui o preconceito e diferença de classe. Fala assim: nosso relacionamento podia ser encarado pelo ponto de vista da conveniência. Ele me proporcionava prazer e me fazia reviver coisas que nunca teria imaginado poder reviver. Que eu lhe oferecesse viagens e lhe poupasse de busca de emprego que lhe deixaria menos disponível para mim, parecia-me um acordo justo, um bom negócio, sobretudo porque era eu que estabelecia as regras. Eu ocupava uma posição dominante e usava as ferramentas de dominação, que, no entanto, sabia ser frágil em uma relação amorosa. Annie se sente no papel que a maioria das vezes são os homens que fazem esse papel, né? Que proporciona um certo conforto a mulheres mais jovens em troca de prazer. Isso é uma forma de dominar.
e ela é ciente do papel exercido. Ela estava no papel de dominante, né? E isso a sociedade ainda vê assim. Quer dizer, preconceito quando é as mulheres que se envolvem, que têm esse papel. Quando é os homens, não tem esse olhar. Por estar sujeito a uma vida precária e à indulgência dos estudantes pobres, é que ela está falando um pouquinho da diferença, né? A gente percebe que a diferença de classe dos pais dele. Endividados seus pais, os Pardjá, viviam num subúrbio parisiense próximo, com um salário de secretária e contratos temporários. Toda semana ele jogava na loteria esportiva, apostando, como é natural em quem passa por dificuldades. Tudo no acaso. Um dia eu vou ganhar, é inevitável. Quem nunca, né? Quem nunca vivendo em uma situação precária, não apostou na loteria, na certeza, na esperança que ia ganhar. Falando um pouquinho de memórias, e eu acredito que é impossível a gente falar de idade e de tempo sem falar em memória. Ele era portador da memória do meu mundo de origem. Com ele eu percorria todas as épocas da minha vida. Em um outro livro, numa história que ela escreve sobre a relação com o pai dela, nesse livro a gente vê que ela é de origem pobre. Então, assim, ele fazia ela lembrar dessa época. Eu o levava aos lugares que tinha frequentado durante meus anos de estudante. Durante longos minutos de que eu estava vagando pelo tempo inominável de um sonho. Essa história também se dá em uma cidade que ela estudou quando era jovem. Então, junto com ele, ela frequentava os lugares que ela frequentou lá atrás, também trazendo aqui as memórias. Eu tinha a impressão de voltar a representar a peça da minha juventude, com cenas e gestos que já tinham acontecido, ou ainda a impressão de escrever, viver um romance cujos episódios ia construindo com cuidado. Ao lado dele, minha memória parecia infinita. Vejam que ela sempre vai buscar lá atrás, né? Ela está vivendo uma história que parecia que ela já tinha vivido, né? Como se fosse uma peça. Em outro momento também eu trago aqui a ciência do tempo. Eu me identifiquei bastante com o livro, também já vivi uma história, um romance com alguém mais jovem. E vamos ver aqui o que ela fala, porque eu me identifiquei bastante, achei bem legal. Acontecia que conversávamos sobre o dia em que ele se casaria e teria um filho. Esse futuro que invocávamos, olhos nos olhos, num abraço apertado, os dois à beira de lágrimas, não era de modo algum triste. Ele tornava o momento presente tão intenso e pungente que vivíamos como se fosse o passado. Comungávamos na fantasia nossa perda recíproca com um prazer extremo. Gente, é emocionante. Eles estão falando sobre a possibilidade de ele ter no futuro um filho com alguém que não era ela. Eles estão falando assim, quando ela fala assim, comungávamos na fantasia as nossas perdas. Ele era mais jovem, ela não podia mais dar esse filho a ele, né? Mas isso de modo nenhum fazia eles ficarem tristes. Ao contrário, eles viviam aquele momento de muito desejo, com muita intensidade, né? E é muito isso, quando há esse relacionamento de uma mulher mais velha com um homem mais jovem,
há uma troca ali. Ele traz a juventude, ele traz a alegria e é bom sorrir, é bom viver esse momento. E em contrapartida, ele gosta da maturidade que ela traz, ele gosta da segurança, não só segurança econômica, mas assim tudo. A gente passa essa maturidade, há uma troca, né? E em um outro momento, falando de preconceito de gênero, eu trouxe duas partes, uma parte que acontece onde eles estão no restaurante e a outra parte que acontece onde eles estão na praia. Na praia, deitada ao lado dele, sabia que as pessoas ao redor ficavam nos espiando, a mim sobretudo, e que elas examinavam meu corpo medindo o seu estado avançado, quantos anos ela deve ter. Se tivéssemos deitados separados na areia, nenhum de nós dois receberíamos atenção especial. Ao se deparar com um casal que nitidamente formávamos, provavelmente ali havia uma troca de carinhos, né? Os olhares passavam a ser descarados, quase estupefados, como se diante de uma união antinatural ou um mistério, o que as pessoas viam não eram nós, e sim um modo confuso, um incesto pesado, né? Meu corpo, aqueles estão no restaurante, meu corpo não tinha mais a idade. Não tinha mais idade, era necessário o olhar reprovador de clientes ao nosso lado no restaurante, para que eu me desse conta desse corpo. Olhar que, de longe de me envergonhar, reforçava minha determinação de não esconder meu relacionamento com um homem que poderia ser meu filho, enquanto qualquer sujeito de 50 anos podia se exibir como uma moça que claramente não era sua filha, sem nenhuma reprovação. Mas eu sabia, vendo esse casal maduro me esquadrinhando, que eu estava com um jovem de 25 anos, era para não precisar ter diante de mim o tempo todo o rosto marcado de um homem da minha idade, o rosto do meu próprio envelhecimento. Diante do rosto de A, o meu também era jovem. Os homens sempre souberam disso. Eu não entendia porque eu seria proibida de fazer o mesmo. Vejam, ela fala assim que diante do rosto do rapaz, ela se sentia mais jovem, ela não via as marcas do tempo no rosto dela. E isso acontece muito. Por que os homens podem viver isso, se sentir mais jovens, se relacionando com uma mulher mais jovem, e porque quando é o contrário, né, é olhado de uma maneira tão ruim, com esse olhar tão reprovador. E eu vejo aqui nesse parágrafo a segurança que essa mulher tinha. Era preciso alguém olhar para ela com esse olhar reprovador para ela se sentir mais velha, mas ela estava ali, ela queria viver, ela não queria esconder esse romance, ela não queria esconder que ela estava namorando um rapaz que tinha a idade de ser o filho dela. Quanta segurança ela nos traz, né? Então, é isso, gente. O livro é muito interessante. Ele traz muitas questões sobre preconceito de gênero, como falei, etarismo, traz memórias. Então, assim, eu espero que vocês gostem como eu me apaixonei por esse livrinho, pequeno grande livro, né? Curtam nosso canal, compartilhem, comentem para que o canal cresça. Fiquem com Deus, paz e bem.